Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por causa disso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas e mentiras, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo Jesus, é mais certo ainda que ficamos livres por meio dele do castigo de Deus. Mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existiu o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes, como pessoas livres e não se tornemos escravos novamente. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para ser livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Paulo escreve uma carta aos Romanos dizendo que ele um dia pretendia ir naquela cidade pregar o evangelho na capital do império. E depois ele pretendia ir para a Espanha. E ele prega uma carta de amor, dando vários conselhos. Mas a carta aos Gálatas parece ser uma carta mais dura. Paulo adverte as pessoas quanto às práticas imorais, quanto às práticas de homem com homem, mulher com mulher. Ele explica que essas coisas
não foram criados por Deus dessa forma. Deus criou o homem para ser feliz com uma mulher e a mulher para ser feliz com o homem. Eles se completam. E Deus criou para que sejam felizes assim. Olha, isso está escrito na Bíblia. Esse é o conselho de Deus que nos criou. E Ele quer nos ver felizes. Mas sabe também, Jesus condena a prática do pecado, mas Ele ama as pessoas. Por isso nós devemos tratar bem as pessoas que são homossexuais. Tratá-las com respeito, entendê-las que elas têm essa prática e que essa é uma decisão delas, uma decisão pessoal. E nós devemos respeitar as pessoas e amar as pessoas como elas são, como elas decidem ser na vida. Mas, por outro lado, a Bíblia adverte que é pecado e que o pecado deve ser advertido e que a pessoa precisa de aceitar Jesus primeiro e mudar a sua vida e ter uma vida em conformidade com as coisas de Deus para ser feliz. Sabe, ele fala de todas as imoralidades, não só sobre homossexualismo, lesbianismo, ele fala também sobre adultério, sobre pessoas que abandonam a família, pessoas que cometem todo tipo de imoralidades. Ele fala também dos vícios, da morte, de brigas, de ciúmes, de tantas coisas que há em meio dos cristãos, que creem na Bíblia, leem, sabem da orientação, mas não cumprem. Mas Paulo encerra a carta com muito amor e carinho, dizendo que Jesus aceita as pessoas e quer transformar cada um de nós. Dizendo que mesmo que o pecado entrou por meio de Adão, de Eva e de todos nós seres humanos que pecaram, ele diz que há o perdão por meio de Jesus, um único homem que viveu entre nós, morreu, um Deus que se tornou homem, morreu e deu a sua vida por nós, para nos salvar, para tirar a gente desse mundo de pecado. Por isso, a nossa parte que precisamos de fazer é aceitar Jesus como nosso Salvador. Crer que Ele morreu por nós na cruz. Aceitar o seu sacrifício para a nossa salvação. E arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Lembramos também como Jesus tratou aquela mulher adúltera. Ele foi lá e amou, perdoou, tratou-a bem. Mas Ele disse, vá e não peques mais. Assim devemos tratar com todas as pessoas, independente dos seus costumes, das suas opções sexuais. Devemos respeitá-las e amá-las, mas não aprovar as condutas erradas que a Bíblia reprova. Sabe, se você vê que essas pessoas não, com esses costumes, não tornam felizes. Às vezes as pessoas procuram a felicidade com isso e nunca encontram, porque a nossa felicidade está em Jesus, em seguir os seus caminhos e seguir aquilo que a Bíblia nos orienta, em ter uma família e em ser feliz nos caminhos de Deus. Que Deus te abençoe nesse propósito. Amém. Queria orar com você. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, porque nos deste liberdade, porque nos deste a sexualidade também, para nós usarmos para o bem, para a nossa alegria, para o amor entre nós, seres humanos, entre marido e mulher. Que o Senhor possa abençoar esse amor, que a gente possa ser feliz e desfrutar do amor que o Senhor nos deu por nós. Que possamos aceitar o Senhor como nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. E até a semana que vem.